Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de estudos na nossa disciplina de planejamentos e projetos agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos dos indicadores de viabilidade econômica e financeira, só que dessa vez, nessa semana, nós iremos tratar dos indicadores que valorizam o dinheiro no tempo, né? Ao contrário da nossa aula anterior, onde nossos indicadores, eles simplesmente necessitariam de uma atualização, né, para que esses resultados, esses indicadores se tornassem atrativos, né, eficientes para a tomada de decisão, baseados simplesmente na linha do tempo. No nosso caso aqui hoje, nós vamos considerar então, dentro da análise de investimentos, os indicadores que consideram esse critério, né? Ou seja, será que R$1 que valia há 10 anos atrás possui o mesmo poder de compra de R$1 de hoje? Será que ao longo do tempo influências externas passaram a desvalorizar o nosso dinheiro? Nós estamos falando de elementos, por exemplo, como a inflação. Nós estamos falando aí de elementos, por exemplo, de desequilíbrios cambiais, né, que vão mostrar aqui para nas nossas decisões que isso impactou diretamente no valor do dinheiro no tempo. Sendo que, pessoal, dentro da matemática financeira, ela ensina que nós não podemos simplesmente somar ou subtrair valores lá do futuro, né, que vão entrar ou que vão sair do nosso fluxo de caixa. Por quê? Porque nós temos essa influência, né, desses elementos externos que vão impactar no valor do dinheiro. E isso só pode ser considerado por conta do valor do dinheiro no tempo. Entendido isso? Isso é importante para que a gente passe a entender aqui as nossas técnicas de avaliação de investimentos. Essas técnicas, pessoal, levam em consideração esse elemento tão importante que é o valor do dinheiro no tempo, e elas se destinam então a avaliar a viabilidade da implantação desse projeto ou de uma técnica a ser implementado dentro de uma empresa, sendo que esses elementos eles não se destinam aí para avaliar o resultado e o desempenho, né, da atividade ou desempenho dessa empresa, simplesmente verificar se o projeto é viável ou não, se a técnica que você está implementando ela é viável ou não, ok? Primeiro indicador de viabilidade econômica e financeira que considera o valor do dinheiro no tempo que nós vamos tratar é o VPL, é o valor presente líquido. O VPL, pessoal, ele é uma metodologia que ela se consiste em trazer para a data de hoje, para a data zero, todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento. E aí, quando a gente descapitaliza todo esse fluxo de caixa do futuro para a data presente, esse fluxo de caixa irá ser somado ao valor do investimento inicial, utilizando aí como uma taxa de desconto dentro desse fluxo de caixa, né, a nossa TMA, né, a nossa taxa mínima de atratividade para a empresa ou para o projeto que está sendo avaliado. Então nós vamos promover toda a descapitalização do fluxo de caixa do futuro para hoje, né? E nós vamos usar aqui, somando isso com o valor do investimento inicial que foi realizado. E nós vamos comparar se quando descapitaliza isso a nossa taxa mínima de atratividade, o nosso fluxo de caixa ele, né, se torna viável ou inviável. Matematicamente, pessoal, o cálculo do VPL é feito por essa equaçãozinha. Ó. VPL é igual ao fluxo de caixa zero, né, mais o somatório dos demais fluxos de caixa do futuro, né, considerando a taxa mínima de atratividade elevado aí ao período, elevado ao tempo, né, 1 mês, 1 ano, 2 anos,
2 meses, certo? Então a gente tem uma progressão aqui dentro da análise dos períodos. O termo aqui FC0, né, o fluxo de caixa zero, representa então o fluxo de caixa do período inicial, que é o investimento que foi realizado para o projeto ou para a atividade. Lembrando que o investimento inicial sempre entra com o sinal negativado, né? Nós aprendemos isso aí na nossa aula, em uma das nossas aulas anteriores, quando falamos aqui sobre fluxo de caixa, tá? Então, reforçando, esse FC0, ele sempre entrará com sinal negativo na equação do valor presente líquido. Simplificando a fórmula, ela poderia ser, né, entendida dessa maneira aqui, ó. VPL é igual ao somatório do fluxo de caixa total dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado ao tempo. Tá? A gente pode ver que quando a gente determina o valor presente líquido, a avaliação é extremamente simples, tanto que quando a gente encontra o resultado, se o valor for igual ou maior do que zero, nós aceitaremos o projeto ou nós vamos optar pelo investimento. Ou seja, se for igual ou maior que zero, nós estamos falando aqui que ele é viável. Igual a zero por quê? Porque isso se igualou, nós temos viabilidade financeira. Superior que zero, né? Nós temos aqui uma viabilidade também quando comparada à nossa taxa mínima de atratividade, podemos dizer que nós teríamos uma viabilidade econômica. Se ele for menor do que zero, a recomendação é que se rejeite o projeto ou que se rejeite o investimento. As vantagens que se tem para o cálculo do valor presente líquido é que ele leva em consideração o valor do dinheiro do tempo, porque nós não estamos tomando decisão com o fluxo de caixa lá na frente, sim descapitalizando ele para a data de hoje. Então nós temos informação da realidade atual, do que nós temos dentro dos nossos controles, né, da avaliação do dinheiro no presente. Ele leva em consideração o custo de capital da empresa, né, a taxa mínima de atratividade, e ele pode ser aplicado para qualquer modelo de fluxo de caixa, sendo ele convencional ou não convencional. O fluxo de caixa não convencional é aquele que possui uma quantidade grande de troca de sinais, né? Então eu tenho um fluxo de caixa com entradas muito grandes e eu tenho saídas muito grandes também, assim como pode a gente exemplificar um fluxo de caixa de bolsa de valores, né? Onde a gente tem, né, ganhos em determinado dia e aquilo nós temos perdas em outros dias. Então não é um fluxo de caixa convencional constante, ok? As desvantagens percebidas no cálculo do valor presente líquido é que ele não considera a vida do projeto, né? Isso é, o prazo de duração do projeto. Por quê? Quando o valor presente líquido é considerado em projetos grandes, né, que envolvam um grande montante de investimento inicial, ele tende a apresentar um valor presente líquido superior, né, ao valor presente líquido dos projetos menores, mesmo que os projetos grandes não sejam necessariamente tão atrativos em termos relativos, né? Por exemplo, como prazo de retorno do investimento, lucratividade ou rentabilidade. Outro elemento, então, que seria interessante para vocês, já que a fórmula matemática se torna muito complexa para a gente fazer isso manualmente, existe uma forma de se calcular o valor presente líquido pela planilha eletrônica do Excel. Muito simples. Para calcular o VPL no Excel, é só utilizar a formulazinha igual VPL e abrir o parênteses, e ali vai te dar já as condições para você começar a preencher ali essa fórmula, né? Então, o primeiro parâmetro que você vai informar lá no Excel é o valor percentual ou decimal da taxa mínima de atratividade, que é a taxa que a empresa mínima que ela deseja entrar na atividade, né? Menos do que isso para ela não é interessante. O segundo parâmetro de preenchimento lá no Excel é o intervalo entre o fluxo de caixa, ou seja, o somatório de todos os fluxos de caixa, né, a partir do período 1. E aí depois você vai informar ali o fluxo de caixa do investimento inicial, que é o período 0, que você vai colocar lá com sinal negativo.
e isso vai ser somado ali do lado de fora da fórmula no Excel. Se vocês depois tentarem lá, vão ver que é muito simples fazer isso na planilha. Dá o enterzinho lá e nós vamos ter um resultado. Superior ou igual a zero, viável. Negativo, né? Sinal negativo, rejeita-se o investimento ou o projeto. Bom, para a gente dominar a questão do cálculo do valor presente líquido no Excel, algumas sugestões, né? O investimento inicial, né? O FC0, o fluxo de caixa zero, tem que ser lançado com um valor negativo, bem como qualquer outro tipo, né, de período que apresentar um fluxo de caixa negativo, ou seja, se algum período nós tivemos prejuízo, né, o fluxo de caixa deu negativo, teremos que lançar ele também com sinal negativo dentro do cálculo do fluxo de caixa do VPL. E, por último, a fórmula do VPL no Excel ou em qualquer outro software de planilha eletrônica que você possa encontrar, pode ser que apareça o termo em inglês, né? NPV, que significa Net Present Value, né? Que é no caso de planilhas eletrônicas que não estão em língua portuguesa, né? Então a gente utiliza lá o NPV, né? Que é a mesma coisa de valor presente líquido. Entendido? Então, recomendação, utilizar sempre o cálculo do VPL no Excel, né? Fazer esse cálculo na unha aqui dá um pouco de trabalho e a chance de erro, né, se torna maior. Outro indicador de viabilidade econômica financeira que considera o valor do dinheiro no tempo, né, que é uma técnica de análise de investimento, é a TIR, é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, moçada, é uma medida relativa que é expressa em números percentuais que vai apontar o quanto que se rende um projeto de investimento, considerando então os períodos, né, do fluxo de caixa desse projeto. A taxa interna de retorno é uma metodologia muito utilizada na análise de viabilidade econômica de projetos de investimento por conta da facilidade de interpretação do seu resultado, né? Ela é simplesmente um percentual de rentabilidade do projeto que será analisado e depois será comparado com outros percentuais de atratividade do projeto. Como que a gente vai determinar se esse número percentual da taxa interna de retorno é boa, se isso é positivo? Primeiro, para interpretar o resultado, né, da taxa interna de retorno, é preciso inicialmente que você, enquanto projetista, estabeleça uma comparação com uma taxa mínima de atratividade, né? Ou seja, por quanto eu entraria nessa brincadeira, né, para poder ganhar aquilo que eu determino, aquilo que eu estipulo. Eu quero, por exemplo, entrar para ganhar no mínimo 15% ao mês, 20% ao mês, sei lá, 30% ao ano. Então é necessário que inicialmente você, enquanto projetista, estabeleça uma taxa mínima de atratividade. Você vai aceitar o projeto se essa taxa interna de retorno que você vai calcular for superior ao custo do capital. Imagine que você está pleiteando um empréstimo junto ao banco. Se a sua taxa interna de retorno ela é superior ao custo do capital que o banco está te oferecendo, essa ideia ela é viável, né? A sua empresa ela possui solvência, ela tem condições de honrar os seus compromissos por conta da taxa interna de retorno que ela gera, né, mediante a análise do seu fluxo de caixa. No caso de pessoa física, pessoal, a taxa mínima de atratividade ela pode ser definida por um investimento de baixo risco, né, como, por exemplo, a aplicação no Tesouro Selic, ou CDB, ou CDI, né, que são aplicações mais tradicionais de mercado. No caso das pessoas jurídicas, né, no caso das empresas, a taxa mínima de atratividade sugerida costuma ser o próprio custo do capital, ou seja, o quanto que a empresa tem de custo dos seus recursos próprios ou com os recursos de terceiro na sua mão. O que será que é mais vantajoso, né? Quando eu analiso
a rentabilidade que o meu fluxo de caixa dá no meu investimento pessoal, ou se eu pegar dinheiro de terceiro. Via de regra, pessoal, você já deve ter escutado muito isso, mas trabalhar com o dinheiro de terceiros sempre é muito pesado, né? Mas na maioria das vezes é mais vantajoso do que trabalhar com recursos próprios, certo? Matematicamente, então, a taxa interna de retorno ela pode ser encontrada quando você iguala a equação do VPL, né? Quando iguala a equação lá da valor presente líquido a zero, resolvido então pela seguinte equação matemática. Então tá ali, ó, um VPL igual a zero, nós temos então um fluxo de caixa inicial, sempre levado ali em consideração com número negativo, e o somatório dos fluxos de caixas totais, né? Só que agora, no caso, nós vamos considerar a nossa taxa interna de retorno ali, né? Elevado ao período. Simplificando essa fórmula, essa equação, ela pode ser reescrita, sendo que para um valor presente líquido igual a zero, ela é igual ao somatório do fluxo de caixa total dividido por 1, mais a taxa interna de retorno elevado ao período. Em termos práticos, né, pessoal, vamos, né, ser otimistas aqui. Calcular a taxa de retorno, a taxa interna de retorno é bem complicado se fazer isso manualmente, principalmente por conta do número de períodos, né, quando ele começa a aumentar. Quando a gente chega ali no período até o 2, a gente consegue fazer o cálculo ali pela fórmula de Bhaskara. Mas quando a gente tem um aumento ali de períodos, já se torna mais complexo. Então a recomendação é que nós utilizemos aí planilhas eletrônicas, né, para se fazer o cálculo também da taxa interna de retorno. Como sugestão, eu vou dar aqui o cálculo da TIR no Excel. Então, para calcular a taxa interna de retorno no Excel, você vai utilizar a função, então, igual TIR parêntese, definindo, então, os parâmetros de intervalo dos valores do fluxo de caixa, né, o somatório dos fluxos de caixa, incluindo aí o investimento inicial, o fluxo de caixa zero negativo. Nós vamos fazer uma estimativa percentual, né, que é um parâmetro que nós vamos utilizar como um algoritmo para encontrar o valor correto da taxa interna de retorno, ou seja, nós vamos trabalhar um pouco com tentativa e erro ali, né? Até a gente encontrar qual que é a condição ideal da nossa taxa interna de retorno quando comparado a outras análises de mercado. Nós vamos ver o que a nossa empresa precisa ter, então, né, para alcançar a taxa interna de retorno mais eficiente, né, mais recomendada. Também, né, como no valor presente líquido, em alguns softwares de planilhas eletrônicas, a função taxa interna de retorno vai ser representada por IRR, tá? Que representa o termo TIR em inglês, Internal Rate of Return, tá? Então a gente tem em planilhas eletrônicas a condição de aparecer o IRR e a mesma coisa de TIR, né, na nossa língua portuguesa. Entendido isso, moçada? Então, com isso, nós concluímos aqui os indicadores de viabilidade econômica financeira que consideram o valor do dinheiro no tempo, bem como aqueles que não consideram o valor do dinheiro no tempo e necessitam de atualização para que as medidas sejam tomadas. Na nossa próxima aula, eu vou deixar, então, um questionário para que vocês resolvam exercícios de fixação e nós vamos validar isso como nota de trabalho. Entendido? Para aqueles que estiveram comigo até aqui, eu agradeço a sua companhia. Uma boa semana de estudos para vocês e até a próxima.